Olá, queridos, boa noite, graça e paz. É bom ter você aqui conosco. Vamos louvar o Senhor, Ele é bom, todo o tempo, todos os dias. E nós queremos louvar as maravilhas do amor dele. Aleluia. Meu Jesus, quero louvar as
Isso é para a nossa edificação e nós temos sido presenteados aí com tantas palavras poderosas da parte de Deus, para que nesse tempo, ou para que num tempo como esse, a gente saiba como se comportar diante da situação, não temendo, mas praticando o que a palavra diz, crendo, erguendo o escudo da fé e confessando a palavra, declarando aquilo que a palavra diz a nosso respeito.
Eu quero meditar um pouco com você essa noite acerca do que a palavra diz no Jó, no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 10. Uma coisa ali nos chama a atenção e eu quero compartilhar com você acerca da proteção de Deus para aquele que é filho dele. Na verdade, Deus tem o prazer em nos relacionar conosco e se relacionar conosco e na verdade, esse relacionamento através da palavra, da oração, da prática de confissão da palavra, nos traz algo, nos traz ferramentas que nos protegem. Nós vamos falar sobre isso essa noite, desse tempo de crise onde as pessoas temem até a sua própria sombra. Hoje em dia as pessoas temem um aperto de mão, temem a proximidade, temem tanta coisa por conta de tanta informação errada que ela vem recebendo. Mas a palavra traz a informação necessária para que num tempo como esse a gente saiba como se comportar. Então, essa história de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 10, versículo 10 apenas que nós vamos ler, é a situação onde Satanás ele confronta, ele pergunta algumas coisas a Deus acerca da vida de Jó, porque Deus apresenta Jó como um homem íntegro, e no versículo 10 ele diz assim: porventura, eu estou lendo na versão King James, porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Veja bem, o próprio inimigo observa aqui que Deus criou, ergueu uma sebe, na versão revista atualizada, usa a palavra sebe, que significa proteger, cercar ou fechar sob proteção. E essa proteção que Deus colocou, ergueu acerca da vida de Jó, da família de Jó e de tudo aquilo que ele possuía, naquele tempo, Jó não tinha o que nós temos hoje de recurso através da palavra. Como você já ouviu tantas vezes, a palavra escrita não existia nessa época. Na verdade, Jó tinha aquilo que ele ouvia de Deus, do seu relacionamento com Deus, e a palavra diz aqui, o próprio inimigo reconhece que o próprio Deus abençoava pessoalmente, abençoava tudo que ele possuía, todas as obras das mãos desse homem. Então significa que nesse momento Jó era um homem que possuía, além da proteção, a bênção de Deus sobre ele. Nada mais, nada menos uma revelação daquilo que viria no Novo Testamento. Claro que nós estamos falando de um acontecimento no Velho Testamento. Hoje, na Nova Aliança, ela nos condiciona a uma vida onde nós temos a capacidade de viver cercado por essa proteção, por esse muro protetor, ou por essa proteção divina, e sob essa proteção também temos a bênção do Senhor sobre nós, a bênção que enriquece e que não acrescenta dores. A nossa situação hoje, eu não posso dizer que é a mesma de Jó, porque Jó não tinha um espírito por dentro como nós temos hoje. A nossa situação hoje é superior a dele. Nós estamos baseados em uma aliança superior, com superiores promessas. Mas a palavra fala em alguns pontos no livro de Isaías, por exemplo, enquanto o próprio Deus retira essa proteção que havia no versículo 5, no capítulo 5, do versículo 5 de Isaías. Abra comigo lá, no Isaías, no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 5, a palavra diz assim: agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer na minha vinha. Falando sobre Israel, ele usa figurativamente a vinha, e ele diz: derrubarei a cerca para que ela seja transformada em pasto, e porei abaixo o seu muro, a fim de que seja pisoteada. Ele estava falando sobre a proteção sendo retirada do povo de Israel, sendo retirada do povo dele, o povo que tinha aliança com ele, o povo que ele próprio fez a aliança. Então, no versículo 24 ele conta, do mesmo capítulo, por que isso aconteceu. No versículo 24 ele deixa claro o que aconteceu para que o povo perdesse isso, para que isso fosse tirado do povo. Ele diz: por isso, como a chama devora a palha, como o ferro se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo, e a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Veja bem, o povo desprezou, o próprio Deus diz que o povo desprezou as palavras dele, o povo não obedeceu as palavras dele. Então a questão, a desobediência, de certa forma, fez com que a proteção fosse retirada do povo, por causa da desobediência, da desconsideração à palavra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse momento turbulento, onde as informações desencontradas
com relação a tratamentos, com relação a comportamentos, com relação a cuidados, com relação a essa doença, relacionados a essa doença que está por aí, ao Covid-19. As pessoas têm cada uma informação diferente e muitas vezes você fica tão bombardeado por tanta informação que você não sabe nem como agir, você acaba desconsiderando aquilo que a palavra diz. E nós vemos aí pelas mídias sociais pessoas cristãs que confiam em Deus e que vivem uma vida há muitos anos na igreja, ouvindo a palavra. Eu não estou falando da nossa igreja local, estou falando do corpo de Cristo. Mas que quando alguém se levanta dizendo uma palavra de fé, falando uma palavra de fé, crendo naquilo que a palavra diz, a pessoa logo diz que Deus trabalha com a ciência, que Deus trabalha dessa forma, que nós temos que estar submissos às autoridades. Começa a levantar uma série de desculpas para tentar se proteger debaixo dessa suposta submissão às autoridades, mas na verdade é uma atitude de incredulidade, porque ela não acredita naquilo que a palavra diz a respeito dela. Eu não estou aqui manifestando a instrução ou dando direção a pessoas para que elas sejam desobedientes às autoridades. Não estou falando nada disso, não é questão de ser desobediente, é questão de ser submisso ao que a palavra diz. A palavra diz que Jó foi cercado por Deus. Deus levantou um muro de proteção. Você imagina, se Jó tinha um muro de proteção cercando ele, a sua família e tudo que ele possuía, quanto mais nós que somos a igreja do Todo-Poderoso, que somos filhos do Senhor nessa terra, nós temos a nossa proteção pronta a todo tempo. Não há aquele que o guarda de Israel não dormita, nem tosqueneja. Ele não está de olhos fechados para a nossa situação atual. Ele não está de olhos fechados para a igreja. Ele não está pensando o que fazer nesse momento. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabia exatamente que isso iria acontecer, porque ele tem consciência de que os seus filhos sabem e precisam obedecer o que diz a sua palavra. Aleluia! A palavra é clara que o povo de Israel foi punido por questão de desobedecer a palavra, de não considerar a palavra, de desprezar a palavra. Então não despreze a palavra. Você que é filho e filha de Deus, fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a última palavra na sua vida e na minha vida. A palavra da autoridade, ela tem efeito até onde ela não combate aquilo que a palavra diz. Mas se eles dizem uma coisa, a palavra diz outra, eu fico com a palavra. Nós devemos ficar com a palavra. Nós não devemos ter medo de sair à rua se tivermos assim necessidade. Nós não devemos deixar de fazer ou de vir à igreja se for necessário, ou de fazer qualquer coisa que você tenha necessidade. Se é uma coisa real para você, você não está descumprindo aquilo que a autoridade do seu lugar, ou da sua cidade, ou do seu estado está fazendo por você. Na verdade, você está cumprindo o que a palavra diz. Você tem a proteção de Deus e, na verdade, você tem a solução para esse mundo. Você carrega por dentro essa solução. A proteção que há na igreja é algo diferenciado. Não há meios de você entender isso se você não estiver andando com a palavra. Porque, na verdade, fé caminha com a palavra. Se você não tem a palavra, você não tem fé. Se você não anda com a palavra, você não anda em fé. Se você não caminha com a luz da palavra, você não caminha em fé. Porque não tem condição da palavra andar sem fé e fé andar sem a palavra. Porque a fé provém da palavra, a fé é produzida por ouvir a palavra. Então, quanto mais você se relaciona com a palavra, quanto mais você tem intimidade com ela, mais você conhece o seu direito, mais você caminha nela. E essas informações não vão tirar de você aquilo que Deus colocou sobre você. Você possui dentro de você a habitação, como a habitação do próprio Espírito Santo habitando em você, significa que o próprio Deus habita em você. E essa proteção, ela é por dentro e por fora. Claro que você não vai deixar de ser atacado em todo o tempo por informações erradas, ou por acusações do inimigo, por palavras que vão tentar desanimar você, que vão tentar fazer com que você não tenha convicção daquilo que você é nele. Toda notícia ruim com relação a essa doença tem trazido pânico para as pessoas. Na verdade, eu não quero minimizar a situação, mas as pessoas estão, para a sua própria vida, por causa das informações, colocando um monstro diante de si, e na verdade esse monstro já caiu por terra, porque Jesus morreu para que você fosse livre desse monstro. Você não precisa ficar preso por causa das informações. Você às vezes acaba, eu conheço pessoas que falam que acabam de ouvir uma palavra e confiar nessa palavra e confessar essa palavra, e passa um tempinho, no mesmo dia, ouve uma informação, ela fica neurótica e começa a limpar a mão toda hora. Ela não saiu de casa, ela não foi a lugar nenhum, ela não fez nada, mas toda hora ela lava a mão, toda hora ela bota álcool gel na mão. Claro que
isso em excesso não vai trazer benefício para você nenhum, porque você está isolado dentro da sua casa, você não tem contaminação nem contato com nada externo, então não há contaminação na sua casa, e as pessoas ficam o tempo todo fazendo isso, com medo daquilo. Você não precisa submeter a esse tipo de coisa. Claro, você tem que ter os cuidados de higiene que as autoridades de saúde recomendam, isso é normal, mas fique com a palavra. Cumpra a obrigação de lavar suas mãos, manter higiene na sua casa, na sua vida, com as suas roupas, com as suas coisas. Naturalmente falando, isso é adequado, sempre foi. Não é a partir de agora, isso sempre foi. Na verdade, você está dobrando o zelo com relação a essas coisas. Então aproveite agora para triplicar, para multiplicar o teu zelo com a palavra. Porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. É um Deus que vai fazer com que a palavra entrando em você, cada vez que ela vai chegando a você, ela vai fazendo com que a sua vida seja mudada de dentro para fora. E essas informações já não alcançam você, já não tiram a ideia de que você é protegido pelo Senhor. Você é protegida pelo Senhor, que há uma proteção sobre a sua vida. Aleluia. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus diz: eu sou o teu escudo. Aleluia. Ele faz a revelação de que Ele é o escudo. Ele é aquele que nos traz a salvação e traz a proteção junto com ela. 2 Samuel capítulo 22, verso 31, segundo livro de Samuel 22, 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, não é poder, é o escudo de todos os que nele confiam. Aleluia. Então a palavra é o teu escudo. Eu quero falar um pouco sobre isso essa noite. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando algumas coisas acerca da armadura de Deus, daquilo que ele comunicou com a igreja de Efésios, dos Efésios. Então ele traz um entendimento com relação a ser fortalecido no Senhor. No verso 10 ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essas informações contrárias que eles bombardeiam o tempo inteiro são ciladas astutas que fazem com que a nossa vida fique fragilizada a ponto de não entendermos o que a palavra diz. E quando você completa, ou seja, quando você pratica o que a palavra está dizendo aqui, você se reveste de toda a armadura, se fortalece no Senhor e na força do seu poder, essas coisas que alcançam o seu ouvido não vão fazer efeito na sua vida. Eu sei que é importante às vezes evitar de ouvir jornais, é importante deixar de ouvir algumas coisas, assistir alguns noticiários. Você não tem que se tornar uma pessoa alienada do que está acontecendo, não é isso. Mas existem jornais, revistas, informações pela internet ou telejornais que são tendenciosos a colocar pânico nas pessoas. Então afaste dessas coisas. Mesmo não sendo uma pessoa alienada, você precisa se afastar dessas coisas. E no verso 12 ele diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, e contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo começa a falar sobre cingindo-vos com a verdade. Essa palavra cingido do original, ela fala de como se fosse um cinturão da verdade, um cinto da verdade. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, cingindo-vos. É como se você estivesse se cercando, prender as vestes com o cinto, amarrando as vestes com o cinto. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, desses versículos aqui, a visão que Paulo tem é que um soldado romano é equipado, paramentado para a guerra. Então ele fala sobre algumas coisas com relação àquilo que o soldado usava naquele tempo. E esse cinturão da verdade, esse cinto que a palavra está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo usou, esse termo que ele usou, ele referendava a questão do cinto como sendo a palavra, a Bíblia escrita, a palavra escrita de Deus, trazendo a realidade daquilo que ela é. Porque na verdade, quando Paulo fala essa palavra, olhando para um soldado, ele via o soldado aqui parado, preso com aquilo na sua cintura, e ele via ali um espaço para que naquele lugar ele pudesse colocar a sua espada, a espada do Espírito, que nós vamos ver aqui. Ele coloca preso a esse cinto. E também havia nesse lugar algo, um espaço que ele pudesse, quando não estivesse sendo usado, que ele pudesse prender ou amparar os
escudo da fé, que a palavra fala também. Então, quando ele coloca esse escudo preso ao cinto, nada mais, nada menos, a palavra está revelando para nós que toda a espada do Espírito e o escudo da fé estão presos ou estão equiparados, amparados sobre a verdade, que é a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo isso. A visão que Paulo tem é de um soldado paramentado para a guerra. Ele começa a dizer: calçai, versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então Paulo, a visão que Paulo tinha era de um soldado com o cinto da verdade, com o cinturão da verdade, e até os dias de hoje, a importância do cinto, ainda que ele não seja muito bem notado muitas vezes por estar coberto pelas roupas, ou por um paletó, ou por um blazer, ou por uma camisa, ele é importante, porque sem o cinto a calça pode cair. O homem tem equilíbrio com o cinto, ele tem segurança de sair e saber que ele não vai ficar desprotegido, desguarnecido, porque a importância do cinto para o homem continua vital. Quanto mais essa visão de Paulo com relação ao cinturão da verdade, porque a palavra de Deus é que sustenta todas as coisas, é ela que traz a espada do Espírito. Na verdade, quando a gente fala de espada do Espírito, a palavra confessada saindo da boca, como se refere aqui, João fala em Apocalipse, a gente tem entendimento de que essa é uma palavra revelada pelo Espírito, que pode sair do seu coração o tempo todo, ou em alguns momentos. Mas na verdade, você não vai ter por todo o tempo da sua vida essa palavra rema saindo de você, inspirada do Espírito. Mas a palavra de Deus continua sendo a sua base. Pode ser que o Espírito Santo mova um versículo, um texto que venha para fortalecer você naquele momento. Você abre a sua boca e fala a palavra, mas nesse momento você tem o entendimento que é uma palavra revelada do Espírito. Mas mesmo não havendo essa palavra, a palavra de Deus continua sendo a base para a sua vida, para a sua segurança. A palavra deve ser considerada como tal. A importância dela, que sem ela você não tem vida para viver em Deus. Sem a palavra você não pode considerar nada com relação a Deus, porque na verdade a palavra representa o próprio Jesus. E quanto mais você se aproxima dele, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, elas recebiam algo da parte dele. Até aquela mulher que disse que tocasse nele seria curada, quando ela tocou, ela precisou se aproximar dele. E cada vez que ela via, ou que ela se aproximava, a convicção vinha dentro dela. Então as pessoas que chegavam próximo a ele, ou que ele chegava próximo dela, na sua vida terrena, elas recebiam algo de Jesus. Então quanto mais você se relaciona, mais você se aproxima da palavra, mais coisas da palavra vêm para você, mais você se torna parecido com ela. Então mais fé é assegurada ao seu coração, mais fé surge dentro do seu coração, porque fé não tem nada a ver com a cabeça, tem a ver com o coração. Talvez a sua cabeça, bombardeada por informação, não consiga fazer com que você entenda o que é, mas quando você ouve a palavra, o seu espírito capta ela dentro de você, e ela transforma em fé, e sai essa palavra poderosa, como uma bomba explosiva, explodindo o poder da enfermidade que tenta alcançar a sua vida, o poder do problema, o medo do desemprego, ou seja lá qual for a dificuldade. A palavra é a solução para tudo isso. Jesus é a solução para tudo isso. Então ele continua dizendo, embraçando sempre o escudo da fé. Quando Paulo fala, dando uma referência desse soldado romano, quando ele fala, ele está exatamente falando aquilo que ele via, aquilo que ele conhecia. O escudo da fé, o escudo que ele fala aqui do soldado romano, havia um tratamento para que esse escudo fosse. Na verdade, os estudiosos dizem que o soldado romano possuía dois tipos de escudos. Um escudo menor, circular, que era usado para as homenagens militares, né, para as passeatas, as explorações que eles faziam para a população assistir. Eu esqueci o nome agora, as apresentações militares, né, como os desfiles de 7 de setembro aqui no Brasil, por exemplo. Aí existia aquele escudo pequeno que na verdade não protegia todo o corpo do soldado. E o outro escudo era o escudo usado pelo soldado romano que ia para a guerra. Esse escudo, essa palavra aqui que fala sobre escudo, é exatamente essa palavra do escudo da guerra. Não é esse outro tipo de escudo menor para a exposição, que era muito bonito por sinal. Mas na verdade esse escudo, a palavra aqui significa como se fosse uma porta, na sua altura e na sua largura. Era um escudo que protegia o soldado de corpo inteiro, não apenas uma parte. E quando ele fala para que podeis apagar os dardos inflamados do maligno, ele fala daquilo que o soldado romano era obrigado, vamos
vamos dizer assim, a fazer no seu dia a dia para manter o escudo funcional, porque era um escudo de couro trançado, bem apertado de couro, de vários pedaços de couro, formando aquela porta de segurança. E aquele escudo, se ele não fosse cuidado diariamente, o que aconteceria? Ele se tornaria quebradiço, e isso traria prejuízo na batalha para o soldado. Então ele era necessariamente cuidado diariamente. O soldado tinha que passar um óleo sobre ele para manter o couro dele macio, sem ser quebradiço. Mas também ele colocava esse escudo embebido em água boa parte do dia, para que quando ele saísse à batalha, o escudo tivesse encharcado, e quando as flechas incendiárias viessem contra eles, bateriam nesse escudo e apagariam por causa da água que eles colocaram. Então significa que nós precisamos, com a palavra em nós, recebermos a unção do Espírito diariamente dessa palavra, e também nos encharcarmos nela todos os dias, para que o nosso escudo esteja pronto para a batalha. Você precisa meditar na palavra e confessar a palavra diariamente. Você precisa se aproximar da palavra para que a sua fé possa ser forte e possa realmente deter o processo de ataque do inimigo. O pastor Rick Renner diz uma frase no livro dele, ele diz assim: a presença ou a ausência de fé é determinada pela presença ou a ausência da palavra de Deus. A fé e a palavra de Deus são inseparáveis. Não tem outro termo. Não dá para você dizer que anda em fé se você não anda na palavra. Não é possível ter um desequilíbrio apenas só vivendo uma vida desregrada com relação à palavra. Eu não estou falando de pecado com relação à vida que o mundo vive. Não estou falando isso. Você é um filho e uma filha de Deus. Você procura viver a sua vida regrada. Só que você precisa ter comunhão, ter comunicação, ter relacionamento com a palavra. Você precisa desse entendimento de que não há como passar por essa crise sem a palavra de Deus. Não é possível romper com os ataques do inimigo sem a palavra de Deus. Claro que eu não estou dizendo aqui, como eu citei lá atrás, no início, falando que Israel perdeu a proteção por causa da desconsideração. Nós não vamos desconsiderar a palavra, da mesma forma que não desconsideramos os ardis de Satanás. Nós não desconsideramos, mas nós consideramos a palavra que diz que nós somos vencedores, na verdade mais que vencedores, por causa daquele que nos amou, por causa da palavra, por causa daquilo que Jesus fez. Você é mais que vencedor de Covid, contra Covid, HN1, qualquer tipo de enfermidade que possa se levantar. Você é mais que vencedor sobre essas coisas por causa da palavra. Mas até essa caminhada de vida em justiça de Deus, que nós precisamos ter consciência diária disso, ela só vai se fortalecer a cada dia se houver um relacionamento com a palavra. Porque se não há um relacionamento com a palavra, até o entendimento de que você é a justiça de Deus pode se perder com o tempo. Lembra que eu falei que o escudo do soldado, se não fosse bem cuidado, se tornava quebradiço? O seu entendimento de fé com relação à palavra, se você não tem um relacionamento com a palavra diário ou constante, como a palavra diz, através de oração, de meditação, de leitura da palavra, um relacionamento com ela, orando a palavra, como o pastor Márcio já ensinou aqui, oração dos Efésios, por exemplo, fazer confissão das orações de Efésios, Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, você fazer essas confissões diariamente, orando através da palavra. Se você não tem essa comunicação com a palavra, a sua fé se torna quebradiça. Então, nesse momento de ataque do diabo, o escudo pode ser quebrado e você pode ser atingido. Isso não tem nada a ver com Deus, porque a parte de Deus já foi feita. Há uma segurança para você, e a segurança é a palavra. Se você sai debaixo dessa proteção da palavra, você fica suscetível aos ataques do inimigo. Eu falo, não estou dizendo isso para que você tenha medo de pegar o Covid, não, e nem tenha medo e venha por medo para a palavra, não. Que você venha por amor a essa palavra, por aquilo que Jesus fez por você. Que você entenda que a base é a palavra. Sabe, quando Jesus foi atacado pelo inimigo, o que saiu da boca dele foi palavra. A palavra que ele ouviu do Pai. Aleluia. E quando ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele estava dizendo para mim e para você que existe uma palavra procedente. Existe uma palavra que procede para a sua vida, para a minha vida. Essa palavra sai de Deus para você, essa palavra saiu do Senhor. A palavra, ela foi falada primeiro, depois ela foi escrita, para que você pudesse falar. Então a palavra saiu da boca de Deus, se tornou em letras,
em vários idiomas do mundo, onde as pessoas meditam e falam essa palavra. E quando falam a palavra, coisas acontecem. Sabe, eu já ouvi alguém dizer que é muito fácil ficar repetindo a palavra, ficar falando a palavra. Por que falar tanto a palavra? Porque você fala tanto a palavra que chega um ponto que seu coração fica inundado dela, encharcado dela, e a sua mente não consegue compreender. Quando você menos espera, essa palavra volta na tua boca com todo o poder que ela tem carregado por ela, e ela faz com que a sua história seja mudada. A confissão da palavra não é uma confissão vazia, que só por você falar vai mudar as suas circunstâncias. Não! Ela está sendo falada para você mesmo, para que você possa ouvi-la e que por dentro você seja recheado de poder nela, e quando ela sair de você, através da sua boca, ela já sai diferente, porque primeiro você bota ela para dentro, depois você bota ela para fora. É assim que funciona. Você fala a palavra porque ela está dentro de você, e quando ela sai, a sua mente não entende isso. É difícil explicar isso para uma pessoa que tem um sintoma de uma enfermidade, que ela precisa crer na palavra, no seu coração, crer na palavra e falar que ela é sarada pela chaga de cordeiro. Claro que humanamente falando pode ser impossível a pessoa entender isso. Graças a Deus que a fé não tem nada a ver com entendimento, a fé é do coração. E quando ela vem do coração, ela vem arrebentando com isso. Por isso você precisa renovar a mente com a palavra todo dia. E quando você renova a sua mente, você mantém a sua mente pronta para entender aquilo que sai do seu coração. Você renova a sua mente quando as coisas acontecem do inimigo lançar, como lançou com Jesus, ordena que essas pedras se tornem pão. Ele diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando o inimigo dizer para você que você está suscetível a essa enfermidade, de que milhares de pessoas ou milhões de pessoas no Brasil vão ter essa enfermidade, todas as pessoas vão tomar, é bom que todo mundo tenha essa enfermidade. Você não é todo mundo, nós não somos todo mundo. Nós somos filhos e filhas do Altíssimo. Nós somos guardados por Ele. Nesse momento você ergue o seu escudo da fé e você apaga o dardo inflamado do maligno. Como você faz isso? Declarando a palavra. Aleluia! 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu tenho a proteção do Senhor sobre a minha vida. A tua palavra diz que Ele é meu escudo. A palavra diz que Ele é meu escudo. Aleluia! Então, quando você tem entendimento de quem você é e desse relacionamento seu com a palavra, você vai começar a se posicionar a ponto de não tirar, ou seja, tirar a tua confiança naquilo que Deus fez por você. Porque o que mais acontece com informações erradas ou com circunstâncias que estão diante dos nossos olhos é minar a confiança que temos em Deus, minar a confiança que temos na palavra. Se nós fizermos as coisas dessa forma, certamente pereceremos. Mas se nós basearmos a nossa vida na palavra, naquilo que a palavra diz, a Bíblia diz que o inimigo pode vir por um caminho contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá de nós. Ele não vai deixar de ser diabo, como você não vai deixar de ser filho de Deus. Não tenha medo do diabo, não tenha medo das coisas que ele anda fazendo, não tenha medo dessas coisas, porque ele continua sendo quem ele foi criado por ele mesmo para fazer. Ele se autodenominou: vou estar acima dele, vou estar acima. Ele queria estar sobre o Senhor, queria ser maior, ele colocou isso para ele. Isso foi a ruína dele. Aí o Senhor vem e faz com que a humanidade resgatada se torne a justiça de Deus, e agora a humanidade tomou a posição que o diabo queria tomar. Na verdade, a inveja que o diabo tem da humanidade é que ele queria ser o que nós somos hoje. Ele queria ter o direito de possuir Deus habitando dentro dele. Aleluia! Ele queria se tornar nova criatura. Ele perdeu para que você fosse vencedor. Agora fique com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz isso. Então se aproxima dessa palavra. Fique atento aos cultos online. Você pode estar ouvindo a palavra do pastor nas lives que estão feitas. Você pode estar assistindo. Fique com as informações que você tem recebido pelos nossos canais, pelas mídias sociais. Se você quiser receber uma palavra pessoalmente, como o pastor tem divulgado aqui na nossa igreja local, e você que não é de nossa igreja e está assistindo isso, me desculpe falar sobre a igreja local, mas na verdade isso não é apenas para a nossa igreja. Nós sabemos que essas imagens vão alcançar o mundo, mas se você quiser fazer contato pela internet com o nosso pastor também, ele está acessível a você também. Mas especificamente a você que é de Nova Iguaçu, você que é membro de nossa igreja, nós temos a escala pastoral de segunda a sexta-feira na igreja para atender você durante boa parte do dia, praticamente como um expediente bancário, de 9 às 4.
Vai ter sempre alguém aqui para te receber, e como o pastor já anunciou, às quintas-feiras, a partir das 15 horas, para receber você, para aconselhar, ou para orar com imposição de mãos. Talvez você precise desse ponto de contato na sua vida para que a sua fé seja ativada. Nada contra isso, vem para cá. Nós vamos estar aqui prontos para receber você. Ah, mas eu estou tossindo, não importa. Você vai sair daqui sarado pela chaga do Cordeiro. Não importa qual sintoma que você tenha. Se você quiser vir aqui, estaremos aqui para receber você, para orar com imposição de mãos. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do nosso pastor e de cada pastor auxiliar que está aqui, de cada pessoa que vem trabalhar na igreja durante a semana, para receber você, para interceder por você, para orar por você. Então esse é o nosso papel. E o seu papel é obedecer o que a palavra diz, assim como nós obedecemos. Nós não somos super-homens por sermos ministros. Nós não somos melhores que você. Não temos mais acesso a Deus do que você. Graças a Deus, todos temos livre acesso ao Senhor. O nosso acesso a Ele é garantido com o nosso relacionamento com Ele. Então, onde a palavra chega, a palavra transforma a realidade que era outrora problemática numa realidade, sobrenaturalmente falando, de vitória. Porque a palavra chegou. Aleluia. As pessoas cantavam antigamente: basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Senhor, libera uma palavra. Ele já liberou a palavra. Aleluia. A palavra diz: Ele enviou a sua palavra e nos sarou. E os sarou, ou nos sarou, se você quiser personalizar a palavra, no Salmo 107, versículo 20. E nos livrou daquilo que nos era mortal. Ele enviou a palavra, Ele enviou Jesus e nos livrou daquilo que nos era mortal. Foi ideia dele fazer isso. Você aceitando ou não, essas coisas aconteceram. Assim como o arrebatamento. Você acreditando ou não, ele vai acontecer. Você crendo que vai haver um arrebatamento, se você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, não sei o que você pensa, mas independente do que você pensa, é uma realidade. O arrebatamento vai acontecer. Você crendo nele ou não. Da mesma forma, Ele já enviou a sua palavra e te sarou e te livrou daquilo que te era mortal. Você acreditando ou não, Ele já enviou. Assim como a humanidade toda, acreditando ou não, para ela já está disponível a palavra enviada de Deus. Ele enviou a palavra, independente daquilo que você acredita. Já é algo que acontece. Claro que para que as coisas se manifestem, precisa acontecer fé no nosso coração. Mas independente de você crer ou não, já aconteceu. Ele já fez. Sabe, você crendo ou não, Ele já curou você dessa doença. Você crendo ou não, as suas finanças foram aumentadas por Ele. Crendo ou não, você é próspero. A palavra diz que Ele se tornou pobre para que em sua pobreza nós fôssemos enriquecidos, ou nos tornássemos ricos. É a palavra. Então, você acreditando ou não, essas coisas já aconteceram. Então fica mais fácil aceitar isso e tomar essa palavra para mim e para você e fazer com que ela seja uma realidade para a nossa vida, porque já está tudo pronto. Isaías 46 diz que Deus já faz o final no início. Aleluia. Ele anuncia o final no início. Então quando você nasceu, ele já sabia qual era o seu final. Ele já sabe o que tem pronto para você. Quando você nasce de novo, ele já sabe o caminho de sucesso que ele tem para você. Agora você precisa crer nessas coisas para que isso possa acontecer. Mas a realidade é que já aconteceu, você crendo ou não. A condição de nós termos uma vida mais que vencedora nessa terra, mesmo sendo nova criatura, viver isso no dia a dia só depende de nós agora. Porque aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já enviou Jesus já faleceu, já morreu por Ele, ressuscitou, aleluia, por nós. Na verdade, não por Ele, por nós. Jesus não tinha nenhuma necessidade de morrer por conta dele próprio, mas Ele morreu por você e por mim, para estabelecer uma vida de sucesso para nós. Quando eu falo de sucesso, as pessoas logo pensam que é uma mensagem triunfalista, isso aí pode pensar o que quiser, irmão, a palavra diz isso e acabou. Eu fico no que a palavra diz. Nós somos parte da igreja triunfante. A teologia ensina, na escatologia, que existe a igreja professante e a igreja verdadeira. Vamos dizer assim, professante é aquela que professa Jesus como Senhor, mas não vive de acordo com as práticas que Jesus ensinou na sua palavra. A igreja verdadeira é aquela que professou, confessou
a profissão, a confissão, e aquela que fez a confissão, a verdadeira que fez a confissão, mas que pratica aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou. Nós somos a igreja verdadeira. Nós somos aqueles que vamos passar por essa vida desfrutando passo a passo dos benefícios da palavra. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação engloba todas as áreas da nossa vida. Não podemos compreender o Evangelho onde salva a pessoa de levar para o céu, mas deixa ela viver uma vida desgraçada na terra, suscetível a tudo que não presta. Não foi assim com o início da igreja primitiva, e não vai ser dessa forma. Eu não estou falando dos ataques, eu não estou falando das acusações, eu não estou falando das perseguições. Isso vai acontecer, mas não importa. Como se costuma dizer os nossos irmãos do Nordeste, pode dar sangue na canela. Nós ficamos com o que a palavra diz. Nós ficamos com a palavra. Se a palavra diz isso, já era. Aleluia. Agora, quando a gente se afasta da palavra, começa a acontecer a questão de ruir o escudo. Ele começa a ressecar, ele pode ser suscetível à destruição, pode levar o soldado à morte. Por isso havia a necessidade do soldado romano ter o cuidado do óleo e da água diariamente com o escudo dele, para que ele pudesse ter a segurança de que aquela ferramenta funcionaria. E a única garantia que nós temos que essa coisa da palavra funciona para nós é se nós nos aproximarmos dela a cada dia e fazermos dela o alvo do nosso dia a dia. Meditar na palavra, confessar a palavra. Sabe quanto tempo a gente perde? Eu falo às vezes, eu estou falando por mim mesmo. Quantas vezes a gente perde da oportunidade de estar com a palavra? Smith Wigglesworth, será que eu consegui falar certo? Você pode rir comigo aí. As pessoas dizem que mesmo quando esse homem saía para almoçar com alguém, quando ele acabava de almoçar, ele sacava o Novo Testamento do bolso e lia uma porção da palavra. As pessoas perguntavam: o que você está fazendo? Não, acabei de alimentar o corpo, agora vou alimentar o espírito. Ele tinha essa prática diária, cotidianamente era assim. Ele tinha um relacionamento com a palavra. Você tem o seu celular na mão, você pode baixar várias versões. Então, em vários momentos do dia, leia a palavra. Além de ser uma rotina diária pela manhã antes de sair, se você assim pode fazer, ou à noite antes de dormir, ou pela madrugada, não sei como é feita a sua administração do tempo com relação a isso, mas você pode no dia a dia, no seu momento vago, pegar o seu celular e ler um versículo, 2 versículos, ler um capítulo, meditar naquilo. Você está enchendo o seu coração da palavra. E quando a tribulação vier, quando o problema vier, você vai sacar de dentro a palavra. Você não vai concordar com o que o inimigo está fazendo. Chega de caminhar em reação àquilo que o inimigo está fazendo. Chega de reagir somente àquilo que o inimigo está fazendo. Não, fale a palavra independente das circunstâncias. Está tudo bem, fale a palavra. Está tudo ruim, fale a palavra. Você precisa crer dessa maneira. Não só reagir quando o inimigo fala. Chega disso. Sabe, às vezes nós temos a mania de só voltar para a palavra, só voltar para o Senhor quando a coisa vem, quando o problema vem. Mas com problema ou sem problema, fala a palavra. Com problema ou sem problema, medita na palavra. Creia nela. Tenha comunhão com a palavra. Ela representa o próprio Jesus, o Verbo encarnado. Então tenha isso com você. Independente do que aconteça à sua volta, a palavra final vem das Escrituras. A palavra final para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa igreja, para o corpo de Cristo, vem da palavra viva que temos em nossa mão. Obrigado, Pai, por essa palavra poderosa. Você pode dizer isso comigo: obrigado, Pai, por essa palavra poderosa, essa palavra que transforma a nossa vida. Quando nós falamos assim, as pessoas pensam que a palavra, a Bíblia que nós temos é algo especial. Não é. Todo crente tem acesso à mesma Bíblia escrita que nós, mas ela é especial porque nós cremos exatamente como ela está escrita. Nós não procuramos fantasiar, nós cremos no que a palavra diz e pronto. Amamos ela do jeito que é. Ela se interpreta, ela se auto-interpreta. As pessoas dizem como um único livro, quando você lê, o autor está do seu lado ou dentro de você. É assim que funciona. Essa é a palavra que você foi chamado para viver por ela. Então erga o seu escudo esta noite, declarando a palavra. Mantenha o seu escudo cuidado diariamente, dentro da palavra. Não importa se você não tem muito tempo, 10 minutos por dia. Começa assim.
vai se alimentando aqui e ali, todo tempo que você estiver livre, vai lá, pega a palavra. Se você acorda muito cedo, não tem tempo de preparar antes de sair, se der para acordar um pouco mais cedo, acorde. Mas se não der, tenha durante o dia momentos, eu sei que você vai ter durante o dia momentos de liberdade. Pega o teu celular, leia alguns versículos, medite um pouquinho naquela palavra, comece a falar aquela palavra, comece a cultivar em você essa comunhão com a palavra, quase que diária, pensando nela o tempo todo, falando na palavra, com você mesmo. As pessoas podem pensar que isso é loucura, mas não é, você está se edificando, você está se enchendo da palavra. Ou você lê a palavra, ou você vai fazer outra coisa que não vai trazer nada para você. Se você para ouvir rádio, se você para ouvir televisão o tempo todo, nada contra essas coisas, tá? Nada contra você assistir um programa de televisão, ou um telejornal, ou ouvir um rádio, nada contra. Na verdade, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que acima de tudo isso, a palavra tem que estar na sua vida. A palavra tem que ser o primordial para você. Vai chegar um ponto que você vai ouvir essas notícias e não vai surtir mais efeito em você. Não vai chegar medo mais em você, porque você ouviu a palavra da verdade. O cinturão está ajustado no seu corpo. Você tem o escudo preso a ele. Você tem a espada do Espírito ali, colocada no reservatório próprio para ela. E quando a luta vier, quando o inimigo lançar alguma palavra, algum dardo, você levanta o escudo e você lança a palavra do Espírito. Você fala a palavra, porque você está cingido com o cinturão da verdade. Essa era a visão do apóstolo Paulo, um soldado romano paramentado para a guerra. Você não está aqui nesse mundo de passagem, você é um sucesso, a sua vida não é obra da sua história familiar, a sua nova família é a família dos céus, você faz parte da família de Deus. Quando você recebe Jesus como Senhor, a sua nacionalidade muda espiritualmente falando, a sua nova realidade é hoje assentado com Jesus Cristo, a destra de toda a majestade. Então essa é a sua condição. Tome posse disso para você. Cumpra as obrigações dos governos, das orientações, mas crendo que acima de tudo isso, o Senhor é a sua proteção, o Senhor é o seu escudo, a palavra é o seu escudo. E quando o inimigo vier contra você, você vai elevar o escudo da fé. Aleluia! E quando você levanta o escudo da fé, os dardos são apagados, e você abre a palavra e lança a espada sobre ele. Abre a boca e lança a espada sobre ele. Aleluia! Assim como Jesus fez quando foi tentado. Ele falou a palavra. Ele não desconsiderou os ardis do inimigo, mas ele falou a palavra. Ele sabia que o projeto do diabo poderia ser frustrado, mas os projetos de Deus nunca poderiam ser frustrados. Ele sabia muito bem disso. Então fique com essa palavra, guarde seu coração das informações erradas. Mais uma vez eu falo sobre isso, porque isso tem instruído muita gente. Informações erradas levam a atitudes erradas. Agora, informações da palavra vão te mover para uma atitude correta diante de Deus, e o resultado vai ser diferente na sua vida. Fique com isso, seja abençoado com a prática dessa palavra. Eu quero orar por você essa noite. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, coloque a mão sobre essa enfermidade, se você assim puder. Em nome de Jesus, creia que o que você ouviu aqui vai se manifestar na sua vida agora. A palavra de Deus, ela opera fora do tempo, dentro do tempo, em qualquer lugar, em qualquer distância. Independente da distância que você tem de nós, hoje estamos aqui falando para você. A palavra está tocando seu coração essa noite. A unção do Espírito está tocando você essa noite. E eu declaro saúde divina sobre você. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu declaro saúde divina sobre o seu corpo. Eu ordeno fora todo espírito de enfermidade, toda dor, toda doença, em nome de Jesus. Eu declaro saúde sobre os corpos de meus irmãos esta noite. Se você está perturbado na sua mente com as informações erradas, a paz do Senhor eu declaro sobre você, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então fique em paz, creia nessa palavra e se mova por ela em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pai. Glória a Deus, que bênção, querido, que você está aqui junto com a gente, recebendo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. Eu tenho alguns anúncios, algumas coisas para compartilhar com você e quero te estimular a estar acompanhando nas nossas redes sociais os nossos eventos, os nossos cultos, as nossas lives. Nós temos sido presenteados pelo Senhor com homens e mulheres de Deus para ministrar junto com a gente, para nos abençoar nesse período em que a gente está impedido de termos nossos cultos presenciais. Então Deus tem nos abençoado. Já recebemos o apóstolo Eliezer Rodrigues, apóstolo Sérgio Pessoa, também Janaína Albuquerque, Marcelo Saraiva. Tem sido uma bênção e vamos ter mais novidades chegando por aí.
fica atento, fica ligado com a gente. Você pode assistir as nossas lives lá no Instagram, no @Verbo da Vida Nova Iguaçu, sem cedilha. Você entra lá, segue a gente e você vai ser avisado das nossas lives. Também lá no nosso Facebook, Igreja Verbo da Vida Nova Iguaçu /RJ. Você entra lá, segue a gente, vai ver as nossas fotos, os nossos cultos, tem várias mensagens gravadas, tem sido uma bênção. E os nossos cultos ao vivo, quinta-feira às 8 horas da noite e domingo às 18 horas, no nosso canal no YouTube, Igreja Verbo da Vida Nova Iguaçu. Tem sido uma bênção, tem sido um tempo precioso. Não perca, compartilha, se inscreve lá no nosso canal, clica no sininho para você poder ser avisado das novidades. É uma bênção, estamos crescendo, estamos avançando, isso tudo já vai passar. Também preciso avisar para você que as matrículas do Rema Nova Iguaçu ainda estão abertas. Então, se você quer conhecer a palavra, se você quer se aprofundar no conhecimento da palavra, conhecer a palavra da fé, ter uma experiência diferenciada com a palavra de Deus, eu te aconselho a conhecer o Rema, fazer a sua matrícula. Fomos presenteados em tempos de crise, nós sempre somos abençoados. Então, o Rema nos abençoou, mantendo as matrículas abertas até o final desse semestre. Então, se prepara aí, procura fazer contato, vai ser uma bênção. Quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor para falar sobre dízimos e ofertas. Apesar de não termos os nossos cultos presenciais, nós temos a oportunidade de honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós fazemos um trabalho também na nossa igreja local chamado Comunhão de Bens. Então nós contribuímos, nós ofertamos alimentos não perecíveis ou mesmo valores para que a gente possa abençoar pessoas que estão passando por uma leve e momentânea tribulação. Se você tem esse interesse, a gente tem a nossa secretaria aberta. Então, de segunda a sexta-feira, nós temos expediente na igreja, tanto serviço pastoral quanto a secretaria da igreja aberta, de 9 horas às 12 horas e depois das 13 horas às 16, exceto na quinta-feira. Quinta-feira nós começamos o nosso serviço pastoral e também o serviço de secretaria às 15 horas. Então, de segunda a sexta, de 9 às 16, quinta-feira, a partir das 15 horas. Tem sido uma bênção, pessoas têm honrado o Senhor, abençoado a igreja, nós temos podido socorrer famílias, e eu quero crer que você também deseja participar, fazer parte disso, vai ser uma bênção. Tem um texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você, bem conhecido, lá em Provérbios, no capítulo 3, livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, e será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Oh, aleluia! Veja só, não seja sábio aos teus próprios olhos. A sabedoria que a gente deve seguir é a sabedoria que vem de Deus e que é revelada na palavra. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Sabedoria de Deus é ser uma pessoa temente ao Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é ter reverência. Essa palavra temor quer dizer reverência profunda. É reverenciar o Senhor, é ser obediente, é seguir as instruções. Teme ao Senhor. Por consequência, o resultado da sabedoria que vem de Deus e do temor ao Senhor é ter saúde para o corpo e refrigério para os ossos. O versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então veja, a Bíblia diz que nós podemos e devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Dízimos e ofertas é uma maneira de honrar ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus é a nossa fonte, Ele é o responsável pela igreja, mas Deus estabeleceu que o corpo local da igreja seja o responsável pela manutenção, pelas despesas, pelos desafios, sonhos, projetos da igreja local. Então, seu dízimo e sua oferta tem feito ou possibilitado que a gente transmita, por exemplo, esse culto de hoje que você está participando. Agora a gente tem muito mais coisa para fazer. E com esse contexto que a gente está vivendo, pessoas
algumas não estão trabalhando, algumas não estão recebendo, algumas estão impossibilitadas de vir à igreja para trazer a sua oferta, o seu dízimo. É tempo da gente ser fiel, é tempo da gente ser ousado, e em tempos de crise, quando semeamos, é aí que a gente vai ter uma colheita poderosa no Senhor. Então a gente vai deixar o link no final do nosso culto no YouTube. Você vai poder ver lá, ou em uma das nossas redes sociais, e participar, poder trazer seu dízimo, sua oferta, fazer transferência e manter esse sonho funcionando, alcançando pessoas. Vai ser uma bênção. Deus abençoe sua vida. Fica com a gente, em nome de Jesus.